Ok, pessoal? Estamos à frente do Boas Práticas Agropecuárias, né, bovinos de corte. Hoje faremos a apresentação da função social do imóvel rural. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Maurício Sarto. Tenho como graduação em Engenharia Agronômica, sou engenheiro, lido nessa área. Tenho como formação também no Direito, como advogado, especialista em Direito Ambiental. E, além das duas funções, das duas graduações, também sou empreendedor rural, ou seja, como todos conhecemos, produtor rural aqui no estado do Mato Grosso do Sul, voltado para o setor produtivo da pecuária. Retornando ao tema, quando nós falamos sobre a função social do imóvel rural, nós temos que a propriedade, ela deve cumprir, propriedade rural, né, deve possuir índices de produtividades compatíveis com cada região, além de utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis. O que nós podemos entender sobre os recursos naturais disponíveis? É aquilo que a propriedade nos oferece, nos faculta a utilização do solo, dos recursos hídricos, dos recursos florestais, enfim, tudo que nós temos sobre o solo de uma propriedade rural. Nós também devemos, dentro da função social do imóvel rural, devemos sim respeitar o meio ambiente. É um tema que já foi elucidado aos senhores, para que demonstre a essência e a competitividade que nós temos dentro do meio rural, respeitando o meio ambiente. Tá? E também nós temos que atender e defender as legislações sociais e trabalhistas. É tema do segunda aula nossa, nós vamos discutir a importância e a necessidade de todos esses pontos voltados para cumprimento da função social do imóvel rural. Nesse objetivo, nós temos como a teoria da função social da propriedade. Como que nós podemos objetivar, vermos de forma legal, ou como que a sociedade interpreta a questão da função social da propriedade rural. Anteriormente, a propriedade rural, ela era uma propriedade, sim, que ela não existia aquela obrigação de se produzir. Então, para quebrar esse conceito, que era o especulativo, a questão de comprar propriedades para especular, tentar ganhar no dia a dia seus valores, na valorização da terra, a própria Constituição Federal de 88, ela complementou tudo isso de forma que foi agregado à propriedade rural a noção, em geral e particular, da terra. Ela deve ser utilizada de modo a satisfazer a necessidade do homem e da sociedade. Ou seja, a propriedade rural ela deixou de ser um meio especulativo, um meio para que a pessoa aumente seus ganhos, especulando a terra sem nada produzir. A nossa Constituição de 1988 mudou então essa teoria da função social, obrigando que as propriedades sejam altamente produtivas. Assim, nós podemos ver na Constituição Federal, no artigo 186, aonde ele nos remete que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, vejam bem, simultaneamente. Não é atender a cada item individualmente, simultaneamente, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Então, veja bem, a propriedade, hoje ela é vista e ela é defendida e é exigida por lei. Tá? Os requisitos que nós temos hoje, como falei rapidamente, que seria o aproveitamento racional e adequado. O que seria o aproveitamento racional e adequado de uma propriedade rural? Nós temos que dar utilidade correta, utilidade de forma racional, a explorar o solo dessa propriedade e adequado a cada região, aos ditames da própria lei, como ela nos conduz e nos exige referente à exploração, o que pode ser produzido, o quanto deve ser produzido, o mínimo. Enfim, não é somente por necessidade do próprio artigo da Constituição, mas sim até para a essência do próprio produtor, aquele que investe e acredita no que faz, e para satisfazer a própria sociedade.
O segundo inciso do artigo da Constituição fala que a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Ótimo. Questão de utilização dos recursos naturais disponíveis, quais são? Solo, a água, a própria fertilidade do solo, isso deve ser mantido e cuidado. A questão da água, porque a água nós sabemos que é um fator finito em nosso planeta e que se o ser humano ou o próprio produtor rural não for consciente em conservá-la e preservá-la para ter sempre para a humanidade, então corre-se o risco de um dia nós podermos perdê-las nisso. E a conservação do meio ambiente, como todos sabem, hoje se faz necessário, diante do que a gente assiste na mídia, né, dos perigos, das poluições, e a necessidade, sim, pela consciência individual de cada um. Mas é um tema abordado em outra aula, né, onde eles entram mais implícito nisso. No terceiro inciso do mesmo artigo, nós temos que deve ser a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Vejam bem, nós falamos na utilização adequada dos recursos naturais, falamos do respeito pelos recursos naturais e também a função social, simultaneamente, ela assiste às condições de trabalho, onde vai falar sobre o modo como agir com os empregados, a maneira como trabalhar, a maneira como ofertar o serviço, como exigir o serviço deles. Esse tema será melhor abordado na próxima aula, onde se falará sobre os recursos humanos. Por fim, o quarto inciso, onde demonstra o artigo da Constituição, a exploração que forneça o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Quando nós falamos que, em relação à sociedade, a propriedade rural deva, sim, dar uma resposta, ou seja, qual a resposta? Preservando, usando os recursos naturais e produzindo aquilo que é muito importante para a sobrevivência do ser humano, a alimentação. Essa é uma verdadeira função. Agora, nós temos que observar que o próprio inciso do artigo da Constituição Federal nos fala do bem-estar dos proprietários. No que se remete o bem-estar dos proprietários? Seria apenas eles terem lá uma sede, uma casa com piscina? Não. O bem-estar dos proprietários advém do quê? Ele envolve a saúde, envolve a questão da satisfação monetária pela exploração que a própria lei determina e faculta aos proprietários rurais. E o bem-estar dos proprietários também demonstra o quê? É o trabalho deles envolvido com a preocupação junto à sociedade como um todo. E também, especialmente, dos trabalhadores. Mas por que a exploração que favoreça o bem-estar dos trabalhadores também? Afinal de contas, no contexto legal e no contexto produtivo de uma propriedade rural, nós temos que observar. Somente o proprietário consegue dar andamento de forma isolada na sua propriedade? Eu vejo isso de forma difícil, a não ser que sejam as mini propriedades, ou pequenas, ou chácaras, que são possíveis. Mas numa propriedade de média produção, ou de produções altas, como nós estamos nos atendo dentro do BPA também, tá? Há necessidade sim dessa relação junto aos trabalhadores. Porque se nós tivermos os trabalhadores satisfeitos, os trabalhadores assistidos, nós teremos o efeito que disponibiliza o bem-estar dos proprietários em relação aos rendimentos, a todos aqueles itens necessários de uma propriedade. Ou seja, o próprio artigo da Constituição Federal nos remete a todas essas situações e necessidades. Ele é um artigo taxativo quando ele determina que todas essas obrigações devam ser assistidas e efetivadas pelos proprietários rurais simultaneamente, não de forma isolada. Como uns critérios e exigências próprias estabelecidas em leis, né, como eu já falei anteriormente, né, o elemento produção se remete a quê? Aquele aproveitamento racional e adequado do imóvel rural. Pressupõe que a sua exploração deva ser de forma compatível com as técnicas científicas e de experiências agrícolas adequadas.
bem como a observação das potencialidades do solo, relevo e clima. Essas situações todas são altamente abordadas dentro do Boas Práticas Agropecuárias, né? E podemos ver que quando se fala na exploração de forma compatível com as técnicas científicas, hoje nós temos inúmeras pesquisas que já determinam ao produtor rural como ele deve proceder, como ele pode produzir para que tenha uma rentabilidade melhor ao final do ciclo, ao final de cada ano, nas suas contabilidades, tá? E das experiências agrícolas adequadas. Nós temos que deixar aquela situação que sempre se falava, eu vou fazer uma experiência para ver se dá certo. Gente, hoje a própria Embrapa, outros órgãos de pesquisa nacional já nos trazem isso pronto e já determinado a cada região. Devemos sim adequar a cada propriedade rural. Essa sim é a efetiva participação do produtor rural, certo? Como nós também falamos, né, a observação das potencialidades solo, relevo e clima. O Brasil é um país que tem todos os climas, todos os tipos de relevo, é um país extenso, de norte a sul, todos nós conhecemos, e cada região tem a sua aptidão, e cada região tem a sua necessidade, oferecendo uma qualidade de solo, uma qualidade de relevo e principalmente o clima que hoje delimita os setores produtivos do nosso país. O segundo elemento, ecologia, né? Não seria assim uma questão ecológica, mas a propriedade, tá? Ela tem como elemento que pressupõe a exploração do imóvel rural de forma condizente com a preservação do meio ambiente e com a preservação da qualidade da vida humana. Vejam bem, senhores, então a própria Constituição, dentro do elemento ecologia, se preocupa com o meio ambiente como um todo. E quando ele se preocupa como um todo, já explanado em aulas específicas da gestão ambiental, a própria preservação da qualidade da vida humana. Como eu falei anteriormente, né, nós não podemos degradar os solos, porque há necessidade, há obrigação determinada pela lei pela produção de alimentos. Nós não podemos perder nossas águas, como eu bem disse anteriormente, que são finitas, temos que ter esse contexto, esse cuidado e esse zelo. Já no terceiro item, quando se remete à questão social, que figuram também como elementos condicionantes à observação da função social da propriedade rural, o cumprimento das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, numa relação de trabalho onde envolve empregador e empregados, nós vamos estudar isso na próxima aula, mas deve sim ater-se a essa relação entre o proprietário e os trabalhadores. E vejam bem, todos esses elementos, eles figuram dentro daquelas exigências do artigo da Constituição Federal. O primeiro item que temos que nos atentarmos, justamente no Boas Práticas Agropecuárias, dentro do cumprimento da função social, e aonde implica mais, chama-se o grau de utilização da terra. Muitos já ouviram falar, se remete ao GUT, o famoso GUT, né? Onde a lei determina que ele deva ser igual, maior ou maior que 80%. Para quê? Dentro dessa situação, sendo igual ou maior que 80%, né, estará demonstrando que a utilização daqueles recursos naturais, de tudo que nós falamos anteriormente, está sendo obedecido pela propriedade, pelos seus detentores. O segundo item de extrema importância, e que mais adiante eu falarei quais as implicâncias pelo descumprimento, é o grau de eficiência na exploração, no caso do setor pecuário, e existe o grau de eficiência também na exploração no setor agrícola. Em exemplos posteriores, estaremos nos remetendo, onde ele nos condiz que ele deva ser igual ou superior a 100%. Isso daí se remete ao quê? A própria lei está determinando o percentual.
Então não existe aquela situação, como anteriormente, se uma terra não era produtiva, ele nunca atingiria um índice de 100%. Acabou-se, a partir de 88, a forma especulativa como se tinha sobre as propriedades rurais. Então, o GE, Grau de Eficiência na Exploração, é mais conhecido como GEE. Tá? Refere-se, sim, ao aproveitamento racional e adequado daqueles recursos naturais que o próprio artigo de lei nos determina quais são. Ótimo. Voltando ao primeiro item, quando nós falamos, primeiro indício ali do grau de utilização ao GUT, nós temos que ter referências à questão da importância desse GUT, desse grau de utilização da terra, certo? Ele tem como determinante, tá, a natureza do fator da terra, ou seja, a terra em si, e quando se fala da terra em si, fala-se da propriedade. A obrigação implícita e direta pelo cumprimento da função social. Ótimo. Dentro disso, desses parâmetros, pela importância, nós vemos ali no tópico seguinte, quando se fala da demanda de mercado. Por que a demanda de mercado tem está implícito dentro do grau de utilização? O mercado consumidor, exigente em qualidade, exigente em produtos de primeira linha, exigente pela necessidade humana de sobrevivência, na alimentação, e todos sabemos que, ou seja na pecuária, ou seja na agricultura, a demanda vem sim dos consumidores. E quando falamos que é uma demanda de mercado, isso traz resultado para quem? Traz resultado lá ao final do setor produtivo dessa propriedade. Então a demanda de mercado, além da imposição de lei, o próprio mercado, o próprio consumidor, o final, a própria indústria nos requer essa daqui. Outro tópico importante, quando se fala ali que estaria desapropriação para a reforma agrária. Qual o perigo, qual a importância? Como eu falei anteriormente, um imóvel improdutivo, ele está sujeito a uma desapropriação para fins de reforma agrária. Por quê? O imóvel produtivo ele estará descumprindo a função social, implícito pelo artigo de lei da Constituição Federal. Então, um imóvel que não esteja cumprindo o grau de utilização da terra, que é igual ou superior a 80%, significa o quê? É um latifúndio, é uma terra que está lá de forma especulativa. Então, ele é passivo para a desapropriação de reforma agrária. Existe um contexto, todo um trâmite para que isso venha ocorrer. Essa, sim, é uma das importâncias que tem se discutido muito, tem se ouvido na mídia. E o produtor rural, o empreendedor rural, ele deve se ater muito a esse cuidado. Outro tópico que nós temos, alíquota do ITR. O que é o ITR? É o Imposto Territorial Rural. Esse imposto, a própria lei, a própria norma, estabelece que as propriedades rurais que têm o seu grau de utilização igual ou superior a 80%, produzem, consegue comprovar isso através do lançamento do imposto, que mais adiante falarei, tá? Reduz a alíquota do ITR. Quando se reduz a alíquota do ITR, reduz-se o quê? O imposto a ser pago pela utilização desses recursos naturais. Essas são as três premissas da importância que nós vemos dentro do grau de utilização da propriedade, ou seja, o GUT. Bem, dando sequência, né, nós podemos ver aqui através de um exemplo que eu pude expor para vocês, é um exemplo hipotético, criado para que vocês vejam quando se faz o cálculo, como que se procede o cálculo do grau de utilização da terra. Nós podemos observar que no exemplo aqui lançado, eu lancei uma propriedade com uma área total em 1.000 hectares. Lancei, hoje conhecemos, né, dentro do meio ambiente, que é a reserva legal, tido como exemplo, é 20%. Vamos nos ater ao nosso estado, Mato Grosso do Sul, ou região sul do Brasil. 20% automaticamente são 200 hectares lançados. Hipoteticamente, lancei 20 hectares de área de preservação permanente. E lancei áreas imprestáveis 10 hectares, ocupação de benfeitorias 5 hectares, ótimo. A área
de imprestáveis são aquelas áreas rochosas, áreas que não se consegue utilizar dentro da propriedade, ou seja, perca mesmo. E áreas que ocupadas com benfeitorias, 5 hectares. Por que lançar áreas ocupadas com benfeitorias? Benfeitoria, tudo aquilo que a mão do homem criou, ou seja, o espaço utilizado por cerca, por estradas, por casas, por barracões, o pátio da sede, o pátio de reservatórios artificiais de água. Tudo nós temos que lançar porque dentro dessas áreas da reserva legal, APP, imprestáveis e ocupada com benfeitorias, não incide o imposto. Eles já automaticamente são esquecidos, não há incidência de imposto sobre essas áreas, tá? Nas áreas de reforma, eu coloquei como exemplo uma área em reforma, 100 hectares. Isso tem que estar tudo justificado, né, através de um laudo de um profissional voltado à agricultura, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola. As áreas não aproveitáveis é uma área remanescente que teríamos na propriedade. Enfim, nessa matemática, eu pude ver que a área aproveitável da propriedade, descontando as outras permitidas por lei, são 775 hectares, na qual eu dividi a área com pecuária em 455 hectares e a área com agricultura em 200 hectares. Ao final, temos que total da área ocupada 775 hectares. Vejam bem, à direita desse quadro nós temos o cálculo do GUT. O GUT, ele pega-se o total da área ocupada, divide-se pelo total da área aproveitável e multiplica-se por 100. No caso, nós temos a área aproveitável 755 hectares ocupada. Área aproveitável, 775. Fazendo essa equação matemática, nós podemos observar que o GUT se remete a 97,4% nesse exemplo hipotético criado por mim. O que demonstra isso aqui? A lei fala que deve ser igual ou superior a 80%. Então, em questão do grau de utilização da propriedade, essa propriedade se encaixa dentro do uso racional e adequado do solo. Dentro do BPA, o que nós temos que checar? Quais as evidências? Nós temos que olhar, além do imposto do último ano lançado, né, do ITR, nós vamos ver a declaração do proprietário junto ao seu imposto. E também, de mão de todo esse conhecimento, nós temos que ver o uso adequado da propriedade, ou seja, nós vamos ver se lá realmente existem as pastagens, existem as lavouras mencionadas. Então, esses são os cuidados que, dentro do BPA, se requer. São os cuidados mínimos necessários que estariam abraçando o que a lei nos determina. Dentro do item da lista de verificação, no item 2.1, onde ele é um elemento obrigatório, tá, e aplicável, nós temos que discernir ali se o grau de utilização do imóvel é igual ou superior a 80%. Coloque-se em conformidade, né, como eu bem disse, olhando a propriedade em si, o seu contexto e acompanhando o lançamento do próprio imposto do ITR, que vocês podem requerer ao proprietário rural ou ao contabilista, assim como for a forma de administração. Já mudando agora para o outro item relativo ao grau de eficiência em exploração, nós temos também como grande importância a demanda de mercado, que é a mesma demanda citada para o GUT anteriormente. O mercado exige, o mercado requer a qualidade, e isso está no grau de eficiência em exploração, está implícito também. É um índice, o maior dos índices, que determina se a propriedade ela é passível para a reforma agrária, em conjunto com o GUT, é evidente, né? Mas ela vai determinar se essa propriedade é passível de reforma agrária ou não. E é o maior indicador de produtividade, porque é ele que vai nos indicar se a propriedade é altamente produtiva ou não é produtiva. E sim, esse indicador pode nos remeter a uma perca da propriedade para fins de reforma agrária. Já o cálculo do GEE, como nós falamos, grau de eficiência e exploração, nós temos da agricultura e da pecuária. Ao final se somam os dois. Hipoteticamente lançado aqui que nós temos uma área de cultivada de 200 hectares, que é naquele primeiro exemplo que eu lancei para vocês, tá?
O INCRA nos remete à quantidade de produtos que deva ser colhida naquela região. Nos remete a 32 sacos por hectare. A produção colhida nessa propriedade deu 8.000 sacos dentro dos 200 hectares, hipoteticamente. Partindo-se para o cálculo, nós temos que a área encontrada nada mais é que os 8.000 sacos colhidos, dividido pelo índice produtivo que a tabela do INCRA nos remete, nos deu lá uma área encontrada de 343,3 hectares. Mas espera aí, ela deu maior que a área cultivada, 200 hectares. Esse sim é um elemento importante que todo produtor deva ter o cuidado. Esse número sendo superior à área declarada cultivada, já é um índice que a fazenda é produtiva, dentro do setor agrícola. Assim, ou seja, que a área encontrada dividido pela área cultivada deu o valor de 1,716 multiplicado por 100 nos deu 171,6%. Ou seja, essa propriedade, ela cumpriu a função social na questão agrícola, dentro do exemplo hipotético que eu anunciei para vocês, ela está superior a 100%. Todos esses índices de produtividade, eles estão contidos na tabela número 11 do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, uma tabela ainda de 2003, que vocês podem buscar todos esses índices de cada região. Já o cálculo do GE, do Grau em Eficiência e Exploração, na pecuária, ele é um pouco mais extenso, mas também não é muito difícil. Nós temos dentro da fórmula do GE que a média anual da categoria animal multiplicado pelo índice de conversão e dividido pelo índice de lotação pecuária de cada zona pecuária, nos dá a área equivalente em pecuária. Essa área equivalente em pecuária divide-se pela área aproveitável e esse índice sim tem que ser maior ou igual a 100%. Todas essas tabelas, esses números aqui, a não ser a média anual da categoria animal, que é determinado pelo produtor, pelos seus registros na propriedade, também são encontrados na tabela número 1, da Instrução Normativa número 11 do INCRA, ok? Nós temos aqui um exemplo do grau de eficiência e exploração na pecuária. Um índice de conversão, 0,75 para bovinos de 2 a 3 anos. Ou seja, a coluna da esquerda, onde o proprietário tem os seus índices registrados ali de quantidade de animais, de bovinos, e aos 12 meses, ao longo do ano, onde tem ao final lá a somatória, a média, se faz a conversão em unidades animais, deu 596 cabeças. O total em unidade animais, 596,1. Esses são índices importantes que encontram-se também na Instrução Normativa do INCRA. Já a categoria de idade, pelo índice de conversão, nós temos aqui, está na mesma tabela do INCRA. Bovinos até 1 ano, ou seja, tudo que vocês podem observar ali, onde traz os índices de conversão que a fórmula nos exige. A zona pecuária. Quando se fala em zona pecuária, nesse caso aqui específico, eu tenho a zona 2, num exemplo que eu demonstrarei adiante para vocês, tá? Ela me traz que a unidade animal por aquela região, na zona pecuária número 2, é até 0,8 unidades animais por hectare, tá? É uma regionalização estabelecida com base nas condições de aproveitamento das áreas destinadas à exploração na pecuária. Esse quadro em específico, ele é ofertado pelo INCRA, no site do INCRA, onde você busca, você baixa esse quadro, você indica lá o município de cada região, de cada situação. A exemplo aqui eu peguei o município de Bagé, onde nós temos ali na segunda coluna, na terceira coluna, lá em cima, ZP. ZP significa zona pecuária. Ali nos traz o índice que do município de Bagé, a zona pecuária é a zona 2. Ou seja, aquele índice anteriormente lá elencado, onde diz que 0,8 unidades animais é o mínimo que se possa apacentar pela lei por hectare. Retornando àquele exemplo hipotético, nós temos ali os dados da propriedade.
Área de pastagem, vocês se recordam que eu lancei 455 hectares. O rebanho, naquela conversão, me deu uma média de 596 cabeças ao ano dentro do ciclo anual, janeiro a dezembro. E o índice de conversão para essa qualidade de animais é 0,70 cabeça, o índice de ocupação 0,75 cabeça por hectare. Partindo para a fórmula, aplicando ali, são 596 cabeças, dividido pelo índice, nos remete a 794,6 hectares. Ora, se eu tenho 794,6 hectares encontrada, é superior à minha área de pastagem declarada. Da mesma forma como foi na agricultura, demonstra o quê? Que seu índice já começa a demonstrar que é superior a 100%. Estará cumprindo a função social na questão da pecuária. Refazendo os cálculos aqui, nós vemos que o GE multiplicado por 100 ele nos remete a 174,6%. Ou seja, podemos afirmar sim que essa propriedade rural, ela também dentro da pecuária, ela compôs a sua obrigação da função social. Por fim, temos o cálculo do GE da propriedade como um todo. A área encontrada da agricultura, somada pela área encontrada da pecuária, dividido pela área realmente cultivada e dividido pela área de pastagem, que se multiplica por 100, chegamos ao final. Na conta nós temos os valores lá onde encontrei os 343,3 hectares, maior do declarado, os 754 hectares, que é o encontrado da pecuária, maior que o declarado. Essa soma dividida pela soma daquilo que está declarado, ou seja, o GE da propriedade me deu 173,7% de grau de eficiência e exploração, ou seja, não existe preocupação, é o indício que a propriedade é altamente produtiva. Nós temos uma tabela, quando eu falei lá atrás para os senhores, que se remete à questão do valor do ITR, ou seja, da alíquota que se paga de imposto. Então nós vamos aqui nessa tabela que estou apresentando. Na coluna da esquerda é uma propriedade que vai de 500 até 1.000 hectares. Nós podemos observar ali o comprimento lá dos graus de utilização, até tantos por cento, de 30 a 50, de 50 a outros, e acima do que a lei estabelece. Nós temos lá a alíquota de imposto ser aplicado. Então, nessa propriedade de 1.000, nós temos lá 0,15%. Os senhores podem observar que é a menor alíquota. Por que é a menor alíquota? Porque nós tivemos índice de produtividade que justamente defende aquilo que a lei nos exige. Ou seja, aplicando 0,15% dos valores lançados, nos remete ao grau de eficiência em exploração cumprida, ao GUT cumprido. Mas nós temos que ter o cuidado, que não é somente essa questão que devemos ver. Já dentro da lista de verificação, onde nos pedem ali, o item 2.2, o grau de eficiência em exploração GE é igual ou superior a 100%, veja os senhores que ele é aplicável e obrigatório. Então nós devemos colocar ali, verificando o quê? Na primeira, o grau de utilização era se estávamos com o pasto formado ou lavoura. Agora nós temos que dar ocupação a esse pasto. Vocês podem ver o gado, o rebanho sobre o pasto, verificando tudo conforme o imposto lançado, o ITR, onde o produtor faz essa parte, ok? Bem, eu falo que é muito importante que todo produtor tenha o acompanhamento implícito no lançamento dessas informações. Já dentro do BPA, na gestão da propriedade, vocês viram pela necessidade de ter documentos, arquivos, conhecimentos efetivamente. E tudo isso se faz necessário justamente nessa questão do lançamento junto ao imposto. Essa próxima tela nos remete ao próprio programa da Receita Federal. São telas exemplificativas, onde nós temos que observar determinados cuidados. Então, quando se adentra ao programa do ITR para lançamento junto à Receita Federal, a informação prestada pelo produtor é importantíssima.
junto ao seu contabilista, junto ao seu administrador, a quem vai proceder o lançamento desse imposto. Quem sabe da necessidade, da essencialidade e da qualidade na propriedade rural é sim o proprietário. É aquele que administra, aquele que acompanha. Então ele deve ter muito zelo, muito cuidado no lançamento desse imposto aqui. Outro cuidado que também ele deva ter, sempre estar municiado e guardado em pastas, arquivos, todos esses documentos das informações. Por quê? Nós falamos que esse imposto, o ITR, ele é um imposto por homologação. O que seria isso? O produtor, ele lança os tópicos requeridos pelo programa, essas informações vão para a Receita Federal, o próprio programa vai gerar o valor do imposto a ser recolhido. Ou seja, por 5 anos, o produtor rural, ele responde por uma informação equivocada, errônea ou lançamento de má fé. Por isso que eu falo que ele tem que estar acompanhando e fazer o lançamento e guardar essa documentação. Então, o lançamento por homologação é aquela situação na qual o governo federal ou a Receita, ela recebe aquilo ali confiante nas informações prestadas, mas que, se for sorteado ou se houver alguma indiscrepância, ele possa ser requerido a apresentar esses documentos. Enfim, eu quero agora discorrer a cada tela dessas do programa, do ITR, vou mostrar com o mouse os perigos do lançamento para que vocês tenham o mínimo de conhecimento e possam absorver essa matéria toda. Ok? Ok, pessoal, como falado anteriormente, então nós temos que observar o primeiro quadro, quando nos remetemos aqui ao programa do ITR, vejam bem aqui, ó, ele determina o imóvel, onde você vai constar o nome é uma declaração original, o nome da propriedade. Olha a área aqui que eu usei hipoteticamente, 1000 hectares. Tá? Ele vai pedir o código do INCRA, onde fica a região, e o exemplo utilizado por mim sim se remeteu ao município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Então vejam bem, ele pede o imóvel, contribuinte, tudo o que foi da atividade pecuária. Aqui que eu digo que é muito importante a questão do lançamento do imposto, tá? Na sequência, quando ele se remete à questão do contribuinte, nós vemos aqui, ó, contribuinte. O que eu falo, o perigo do imposto do ITR? Tem o CPF, tem o nome da pessoa, busca a data de nascimento, busca hoje, concomitantemente, o CPF do cônjuge, as informações onde fica a residência, do município, enfim. Ele tem a ficha completa do responsável pela propriedade, para que amanhã ele possa buscá-lo, encontrá-lo, para que venha respaldar as questões necessárias ao mau lançamento. Entrando já no quadro aqui de utilização do imóvel, que é o mesmo exemplo que eu lancei hipoteticamente para lá, vocês podem ver aqui ó, o lançamento de 1000 hectares. E quando eu lanço no programa a área de preservação permanente, que se remete a 20 hectares, lançado lá hipoteticamente, olha aqui, ó, já me abre um quadro sobre a área de preservação permanente, se eu fiz o lançamento junto ao IBAMA. Eu tenho que fazer essa declaração junto ao IBAMA, para constá-la aqui, ó, ela vai pedir o número da certificação do IBAMA quando você fez o ADA, que nós conhecemos como Ato Declaratório Ambiental. Então veja como o programa da Receita Federal já está interligado com os programas de meio ambiente, do IBAMA. Nós vemos que eu lancei aqui, ó, dentro da mesma situação da utilização do imóvel, os 200 hectares da área de reserva legal. Novamente, ele se remete aqui pela obrigação do ato declaratório ambiental junto ao IBAMA, que eu estou declarando que a minha propriedade existe os 200 hectares. Todo esse cuidado o produtor tem que ter. Se a propriedade não tem reserva legal, ele tem que buscar a sua correção devida e evitar de se lançar aqui no ITR. Porque se ele está lançando, ele está obtendo desconto do imposto, não é cobrado o imposto dele. Se ele lança indevidamente pelos 5 anos, caso seja reconhecido que não existia reserva legal nele, a situação da Receita Federal pode retroagir os 5 anos e cobrar com altos juros e correções monetárias nessa questão. Próxima
lançamento onde eu informei aqui áreas em descanso. Vocês lembram que eu falei que seriam lá uma área de 100 hectares que estaria em descanso ou estaria em área de reforma. Ele entende pela necessidade que tem assim a comprovação do procedimento através de um laudo técnico de um especialista nessa área, um agrônomo, um técnico agrícola ou uma empresa que está dando manutenção nessas questões de reforma de pastagem ou área de descanso em pastagem, em lavoura também. Por quê? Essa área de descanso, quando não utilizado a terra naquele ano, também vai ser isentado o imposto. É esse cuidado que a nossa Receita Federal tem. Vejam bem, eu lanço também aqui, as áreas não utilizáveis, tá? Área não utilizável na atividade rural. São aquelas áreas que eu tenho de imprestáveis, que eu não vou recolher o imposto, e áreas inexploradas, que é um remanescente que eu tenho na propriedade rural. Então, tudo isso o programa nos requer dentro das áreas não utilizadas. Antes era sobre a utilização no imóvel, agora somente sobre as áreas não utilizáveis. Vamos avante. Podemos observar, quando eu fiz o lançamento lá naquela média de animais encontrados na propriedade, 556 animais. Então, o próprio programa ele absorve, faz suas conversões. Como eu não lancei animais de pequeno porte, deu 0,0. Deu aqui, 550. O próprio programa me remete, quando eu lanço os 455 hectares em pastagem, ele me remete que foi encontrado 794,3 hectares. Então, todas aquelas fórmulas, tudo aquilo que foi expressado para os senhores, está contido na raiz, dentro do programa. O programa faz a equação de tudo isso e nos leva ao quadro da área encontrada em pastagem. Nós vemos aqui, a área em pastagem, né? A área lançada de produtos agrícolas, que são os 200 hectares, a área em descanso, a área encontrada em pastagem. E me deu aqui a área utilizada na atividade rural, 755 hectares. O que veio isso? Ele me determinou que sobre essa área utilizável, sim, vai ser feito o estudo do GUT e do GE para mostrar se a área é produtiva, se a área está passível de desapropriação ou não, e também me dá a alíquota do valor do imposto. Ao final, nós vemos aqui, pessoal, 97,5% do GUT, grau de utilização, tá? Ele nos dá aqui 97,5% dessa propriedade, ou seja, o grau de utilização da terra, ele está acima dos 80% requerido pela Constituição Federal. Então, esses são os cuidados que nós devemos ter para toda essa situação. Ok, pessoal? Então, esses todos são os cuidados que nós devemos ter quando do lançamento do ITR, quando do lançamento dos arquivos dos documentos, de tudo que é propriedade rural, dos cuidados que o produtor deva ter com a sua propriedade. E vejam bem, na última tela, onde eu demonstrei para os senhores, que ali o programa nos mostra apenas o grau de utilização da terra, ele esconde o grau de eficiência em exploração. Mas, na raiz do programa, o INCRA e a própria Receita Federal, ela consegue ver aquelas contas que nós fizemos anteriormente, que é o interesse deles para saber se a propriedade é produtiva ou não. Enfim, dentro da função social da propriedade rural, dentro do contexto da preocupação de boas práticas agropecuárias, em termos de função social do cumprimento pelo uso racional e adequado, que é um dos tópicos do artigo da Constituição Federal, nós trouxemos essa exemplificação para vocês, esse cuidado para todos os senhores que estão assistindo, estão vendo o programa. Devam ter esse cuidado, que transcendam a visão pela responsabilidade daqueles que operam na propriedade, daqueles que operam o próprio programa do ITR e, principalmente, o cuidado com tudo o que nos remete o artigo da Constituição em seus 4 incisos para que, simultaneamente, seja cumprida. Ou seja, a parte da
A parte da função social da propriedade, no que se remete ao GUT e ao GE, o grau de utilização da terra e o grau de eficiência em exploração da propriedade, esse é o mínimo necessário de conhecimento para o bom andamento de uma propriedade rural, cumprindo sua função, produzindo alimentos, trazendo satisfação ao empreendedor, ao produtor rural, trazendo satisfação aos trabalhadores. Esse é o objetivo do BPA. Muito obrigado.